tu vai falar um pouquinho de captação de pacientes, é isso? Exatamente. Beleza. Essa questão da captação, às vezes, não é clara para a maioria dos médicos, porque só a história dos convênios que você não precisa captar paciente, não precisa ter preocupação, gastar com marketing, né? E eu quero usar um exemplo aqui da minha esposa, que ela é infectologista e ela atendia pelo plano uma tarde por semana e atendia lá 12, 15 pacientes numa tarde e que não gastava R$ 1 com tráfego. E a mentalidade da Renata com isso era que ela não precisava gastar isso porque os pacientes vinham sozinhos, né? Só que os pacientes eram pacientes do plano e não dela. Fora que ela recebia de 40 a 60 reais quando recebia muito numa consulta do plano. E agora, contra a minha vontade, ela cobra metade do valor que eu gostaria que ela cobrasse, mas ela quer atingir uma faixa de público específica ali. E aí ela cobra R$ 600 na consulta e é o equivalente a 10 pacientes dos que pagavam mais caro ali no plano. Só que ela atende um paciente, né? Então ela atende, ao invés de 15 minutos, ao invés de uma consulta de 15 minutos, que é o que dá para fazer no plano, ela atende uma consulta de 1 hora, e equivale a 10 pacientes. E a captação pelo plano, eu não vou nem considerar, então, que já se mostrou totalmente inviável, né? Que formas de captação que você pode utilizar atualmente? O que a minha esposa usa atualmente, que é mais eficiente, não é a única, tá? E a gente ainda precisa desenvolver melhor esse canal, é o Google Meu Negócio junto com anúncios do Google. Então a pessoa entra lá, infectologista em Botafogo, infectologista no Rio de Janeiro, no Leblon, Copacabana, e ela aparece. A pessoa coloca lá algum tratamento específico, infecção urinária, algum acompanhamento de alguma coisa que ela atenda, e é isso. No caso da Júlia, que estava agora há pouco na outra live, obstetra em Brasília, tem que aparecer ela, obstetra Asa Norte, Asa Sul, qualquer coisa do tipo, parto, não sei, parto como que é? Me ajuda aí, Flávio. Parto Eu estou complicado. vendo aqui, viu? Quem quiser testar o que Marcelo está falando ao vivo e a cores, né? Eu coloquei no Google infectologista Leblon. O primeiro site que apareceu na minha frente aqui foi o beranguer.com.br. Agende uma consulta com a doutora Renata procurando médica infectologista. O primeiro aqui, entendeu? Então, Então, e assim, quem esse quiser tipo de fazer um coisa, teste, e o primeiro que está também lá no Google Meu Negócio, assim, tem 1, 2, 3, 4 aparecendo na tela, e ela é o primeiro também. e para que isso serve? Para geolocalização, principalmente, é um dos primeiros filtros do consultório, né? Quando o cara quer comprar, ele procura o que ele quer. Ele não está procurando memes de não sei o quê. Ele está procurando o infectologista em tal lugar. Então ele é um paciente, um cliente, né? Muito certeiro aí, porque ele é quente. Ele está procurando exatamente o serviço que você presta. Você não pode colocar algo muito genérico, por exemplo, se ela só colocar lá infecção urinária, não é. Não é assim que funciona. Mas por isso que você precisa de um gestor de tráfego e de preferência que seja um gestor especializado em médicos, porque aí ele sabe como esse mercado funciona. Então essa é a primeira forma de captar. E se você for pensar sobre o tráfego, mas pô, R$ 1.000 no mínimo por mês, mais uns R$ 1.000 para o gestor de tráfego, são 2.000 por mês. A minha consulta custa 500. 4 pacientes que esse tipo de captação te trouxer por mês, paga esse serviço. Então, assim, será que você não vai conseguir os 4 pacientes? Agora, um detalhe,
que isso a gente fala lá dentro da mentoria, talvez isso é um bônus aqui. No primeiro mês, não vai vir os 4 pacientes. No segundo, talvez também não venha. Você tem que se programar para fazer isso por de 4 a 6 meses para começar a vir os pacientes. Aí, isso é irregular no começo, depois ele começa a funcionar liso, e aí você vai ter que melhorar os processos para escalar esse tipo de captação. Agora, eu não vou usar só esse tipo de captação. Eu tenho outro tipo de captação que os médicos estão muito acostumados e também acomodados com isso, que é a indicação. A indicação, você também tem que nutrir essa indicação. Você também tem que ser lembrado. Você também tem que mandar pacientes para o seu amigo, principalmente se você é especialista, né? Você também tem que mandar pacientes para o seu colega para ele poder lembrar de você e para ele poder te mandar pacientes também. A indicação, então, é uma frente de captação que você precisa trabalhar e precisa ser intencional nisso. Se você não for intencional, você não vai fazer indicações e não vai receber indicações. Então, na mentoria nós ensinamos isso, mas você tem que começar a pensar o que é que eu tenho que fazer para conseguir este canal de captação ser melhor. O que eu tenho que fazer para ele ser melhor? Então, falamos aí de Google Meu Negócio, que é minimamente o Google Meu Negócio é orgânico, né? Mas ele te coloca no mapa. Falamos de... Só um ponto, né? Para acrescentar aí. Às vezes tem um colega que não quer ir para o próximo passo de captação, que eu recomendo, que é ter um perfil do Instagram organizado, porque as pessoas estão acostumadas a procurar médicos no Instagram. Tudo bem. Eu falo assim, se você só tiver o Google Meu Negócio com o Google Ads vinculado a ele e trazendo o tráfego bem feito, já vai funcionar de alguma forma. Eu penso que o perfil do Instagram é uma validação adicional, mas, por exemplo, um outro ponto que a gente já conversou lá na mentoria, já que você falou de bônus, é a importância de uma página, né? Não é um site necessariamente, né? A gente pode falar de você ter uma página, inclusive pode ser uma página só do maior problema que as pessoas procuram na sua especialidade, vinculando ao seu consultório. Então, Boa. assim, mas eu não quero saber de Instagram, não tenho alergia. Beleza, tem como resolver isso aí. Não é uma coisa impossível de resolver. Porém, eu acredito que ao longo do tempo vai ser cada vez mais. Eu fiz uma pesquisa lá no meus stories um dia desses, e as pessoas, 65% elas vão estar, quando elas estão pensando em procurar um médico, elas vão no Google, colocam aquele nome e procuram o perfil do Instagram da pessoa para olhar. Eu até citei minha madrasta, né? Eu indiquei para ela um ortopedista lá em Campinas, e eu indiquei um específico que eu procurei, já vi que o cara tinha perfil lá no Instagram e tal. Aí eu disse para ela, ó, procurei esse. Ela disse que jogou no Google, aí procurou o perfil do Instagram e procurou o outro. Só que ela entrou no perfil desse, gostou, e entrou no do outro e não achou tão legal, tal, não sentiu tanta firmeza, ou não tinha alguma informação. Bem, eu não quis assim, eu não quis ir mais a fundo para entender qual foi o ponto nevrálgico ali que ela gostou mais do que eu havia indicado mesmo. Tipo, ela bateu o martelo quando ela viu lá o Instagram. Beleza, é um adicional, tá? Mas só quem for médico e não tiver estruturado o Google Meu Negócio e uma gestão de tráfego em cima, simplesmente está na idade da pedra da captação de pacientes. Está como eu lá, que cheguei aqui em Solânia e assinei um carnezinho lá na Rádio Integração do Brejo por R$ 350 por mês, para fazer uma propaganda no meio do programa de 10 horas da manhã. Agora em Solânia, um consultório de pediatria, vem acompanhar seu filho com o doutor Flávio, tal. Entendeu? Então, assim, até hoje, tem colegas que fazem anúncio dessa parte em rádio, que eu acho tudo bem, é o público, ele quer atingir aquele público que ainda escuta rádio, mas sem dúvida nenhuma, sabe, Marcelo? Não ter noção da importância disso lhe colocar muitos passos atrás de colegas que estão
já praticando isso com intencionalidade. A gente tem um exemplo aqui, que é Júlia, que está aqui na live, que é obstetra em Brasília, que hoje 100% dos pacientes dela em Brasília, numa clínica de top, assim, uma clínica AA, estão vindo através do tráfego. 100%. É. E essa coisa de deixar a casa em ordem, né? Eu costumo fazer um paralelo bem interessante que eu gosto aí, que é o seguinte: eu gosto de estudar a respeito de sobrevivencialismo, né? E aí isso fala sobre segurança, né? E um dos primeiros princípios desse assunto, Flávio, é que se você tem a sua casa, não tem nada, não tem um alarme, não tem uma câmera, você não tem nada, você está pelado. Pô, Marcelo, me convida Agora, para o seu bunker aí, Marcelo. agora, olha que interessante. Eu não tenho isso, não. Eu só me interesso pelo assunto. Mas olha que interessante. Se você você e o seu vizinho não tem nada, o ladrão que vai escolher a casa, ele escolhe a que tem um muro mais baixo, a que não tem cachorro. É, Agora, se você tem uma câmera e o vizinho não tem, você está em vantagem. Então, assim, o ladrão vai no lugar mais fácil. E fazendo um paralelo com essa coisa do Instagram, quem tiver o Instagram bonitinho, lá em ordem, não precisa estar tão atualizado, mas ele precisa estar todo pronto. Em comparação ao que não tem o Instagram, ganhou já, de cara. Se ele tem lá 8, 9 posts lá e o outro não tem nada, você ganhou um dele. abraço. Então você precisa minimamente fazer isso. Um ponto interessante que o Flávio falou aí sobre a página é que quando você for fazer captação com anúncios, você precisa ter uma página específica daquele assunto que você está colocando na busca. Então, se a pessoa procurou infecção urinária, médica infectologista Botafogo, ela precisa cair numa página que fale médica infectologista Botafogo. Neste caso, ela pode ser geral, ela pode cair na página inicial. Mas se eu escrever infecção urinária Rio de Janeiro, por exemplo, ou Leblon, eu tenho que levar a pessoa para uma página que fale de infecção urinária, porque é muito específico. Então você tem que ficar atento a isso e um gestor de tráfego pode te recomendar esse tipo de coisa. Captação. Outras formas de captação. Você pode estar exposto em redes sociais específicas, então pode ser LinkedIn, pode ser outras, né, redes sociais, todas elas, né? Não preciso citar aqui, mas são todas as redes sociais. E uma forma de captar que a minha esposa usa é o canal dela do YouTube. Por quê? Porque lá ela transfere conhecimento, informação para o público. E, claro, o perfil dela não é pequenininho, mas também não é tão grande. Tem 75 mil seguidores. E, atualmente, com 75 mil seguidores, isso é um dado que talvez você não encontre pela internet. E que eu vou abrir aqui. Ela tem, no mínimo, 2 pacientes por semana que procuram Nossa. ela por causa do perfil dela na internet, no YouTube. YouTube. Então, assim, E, só da pessoa estar assistindo ela no YouTube, ela já ganha credibilidade. Aí vai lá olhar no Instagram dela. O Instagram dela é uma bagunça, ela não cuida do Instagram, mas dá para saber que ela é médica, dá para saber que ela fala do assunto dela, dá para saber que ela curte cachorro, que ela não usa o Instagram como um canal. Mas o cara vai no Instagram, ela existe. O cara vai no YouTube, ela passa credibilidade lá. Ó. Não é todo mundo que gosta do vídeo. Você não tem que ser aprovado por todo mundo. Você só tem que ser aprovado pelas pessoas que você vai aproximar. Então, o outro canal que ela tem é o YouTube. 2 pacientes por semana. YouTube, o que a gente falou antes. Google Meu Negócio. Anúncios, que pode ser no Google, pode ser no Instagram. Você tem que ter a página do Instagram, que isso também faz diferença. Sua vitrine tem que estar pronta, né? Como uma mentorada nossa fala que ela usa o Instagram como uma grande vitrine, né? E isso é importante mesmo. Por quê? Porque quando o paciente vai lá, ele infelizmente, nós trabalhamos a cabeça com isso, né? O ser humano, ele precisa de validação social, de credibilidade, olhando pelo preconceito ali. Olhou, a pessoa está falando sobre o assunto, passou credibilidade, ele prefere. Então, a história do vizinho que não usa alarme, né? Então, se você tem como captação essas formas, já é suficiente. Eu não sou o cara da mídia, e isso nos grandes centros, eu moro na capital do Rio,
Então, eu não vejo isso, pelo menos aqui no Sudeste, como um canal relevante, que seria o rádio, TV, jornal, mídia impressa, que quase não existe mais aqui, pelo menos. Então, eu não vejo isso como um canal relevante. Agora, uma forma de captação interessante e que talvez as pessoas não vejam isso, e é um pouco mais complexo, isso a gente pode falar melhor lá no nosso evento. Para quem estiver aqui e for para o nosso evento em São Paulo, pode me puxar de lado para a gente conversar a respeito, é você ter infoprodutos gratuitos. Pode ser pago também, mas gratuitos. Se você faz um e-book para a sua captação, a pessoa se relaciona diferente com você. Né? A partir do momento que ela baixou o seu e-book, é como se ela tivesse comprado, mesmo gratuito. E aí ela vai te dar atenção, desde que seja um conteúdo bom, desde que você encante aquele paciente com a informação que você está fornecendo, que você mostre proficiência no que você está falando, ele vai te dar um voto de confiança. E aí o que vai acontecer? Se você tiver um CTA dentro do e-book, ele pode, de repente, marcar uma consulta para se aprofundar numa questão que você esteja falando, tudo mais. Esqueci algum dos pontos, dos canais óbvios de captação, Não, Flávio? eu até vou reforçar o que você está dizendo, mas assim, deixando claro que a gente entende que cada colega aqui vai querer fazer um nível, vai querer estar num nível de captação. Então, vamos dizer, o nível mínimo de captação é ter um perfil no Google Meu Negócio estruturado. Isso é o mínimo do mínimo. Quem não tem, tem que fazer. Quem quer ir para o nível um pouco maior, vai acoplar o Google Ads a esse Google Meu Negócio. Quem quer ir para o nível um pouco maior, vai acoplar uma página de captação a esses dois. E quem quer ir para um nível um pouco maior, vai ter um perfil do Instagram como um validador. E aí eu coloco, de fato, você citou YouTube, lado a lado, e eu já expliquei também aqui, e a gente vai tocar mais nesse assunto também lá em São Paulo, do seguinte: não precisa ser doloroso criar conteúdo específico para cada uma dessas plataformas. Na verdade, o vídeo facilitou que você pode distribuir para as duas, tranquilamente. Só Ou que para tem que outras, saber né? como, né? Ou para outras, mas tem que saber como. Então, assim, eu acho que não dá para botar pressão para a pessoa ir logo para esse nível acima. É um processo. E é justamente isso que a gente faz na mentoria, né? A gente vai acompanhando o cara e o colega, a colega, e vai colocando níveis para ele ir atingindo. Então, por exemplo, mais uma vez citando ela que estava aqui, a Júlia saiu do nível básico do básico e eu coloco ela no nível avançado. Ela já tem uma plena noção, ela já fala com o gestor de tráfego em busca de dados, de conversão, ela já tem intencionalidade. Então, assim, sem dúvida nenhuma, hoje a realidade, ela eu gosto de dizer isso, né? Que digital é inevitável para o médico, então você precisa começar nesse nível básico e tentando galgar com a ajuda de alguém. Então, enfim, vou falar muito sobre isso lá em São Paulo. Vou aproveitar para renovar o convite para os colegas que estejam assistindo. Vai lá no link da bio, tem lá Balance Experience, se inscreve. Nós vamos ter 2 dias intensos, eu e Marcelo principalmente, mas vão ter convidados assim sensacionais em várias áreas relevantes. E a gente vai ter principalmente essa oportunidade de você trazer os suas demandas, trazer, viver a experiência do que a gente traz na mentoria, que é você trazer o seu momento, suas demandas, suas dificuldades, e a gente, com nossa vivência, a nossa experiência e o grupo, tentar te ajudar a trilhar um caminho diferente e melhor nessa trajetória dentro da sua atuação médica. Então, esse é que é o fim das contas, né? Você não está mais sozinho, você está com um grupo que está coeso e principalmente com mentores que já passaram de nível e aí querem dar o caminho das pedras para que não seja tão difícil. Isso aí. Então, 15 e 16 de março em São Paulo, e para participar, dá ainda para aproveitar o lote que está virando aí, que deve virar ainda esse fim de semana.
Link da bio, Balance Experience. Vambora, gente.